E dando continuidade às nossas aulas sobre desequilíbrios ambientais, hoje nós estaremos falando de mais alguns fatores que podem causar a poluição hídrica. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. E dando continuidade às nossas aulas, hoje estaremos falando de mais alguns fatores que podem causar a poluição da água. Vamos lá? Bem, é o seguinte, o primeiro que eu quero falar com vocês são os detergentes não biodegradáveis. Quando eu falo não biodegradável, significa que esse detergente ele não é decomposto. Então ele vai ficar aí na natureza persistindo por um bom tempo. Aqui nós temos uma imagem também do rio Tietê, né? Lá em São Paulo. E nós estamos vendo aí espumas na água. Acreditem ou não, essas espumas podem chegar até 1 metro de altura e tampar toda a superfície da água. E nós vimos na aula passada que, se isso acontecer, nós vamos ter aí diversos problemas nesse ecossistema, não é verdade? Então, os detergentes não biodegradáveis, geralmente eles são lançados na água aí através das águas servidas, que eu já expliquei para vocês o que é. Então, o detergente que você usa ali na sua casa, tal e tal, se ele não for biodegradável, vai caindo aí no rio, vai criando, então, essa camada de espuma. E isso vai trazer diversos prejuízos, certo? Outro fator que eu quero mostrar para vocês é a poluição através dos metais pesados. Nós temos aí N metais pesados, né? Que podem chegar até o curso d'água através, olha aí, de aterro sanitário, pode ser também através de mineração, tá certo? E não vou mentir para vocês, tem pessoas que descartam as pilhas e baterias não no lixo comum, nem para ser no lixo comum, na verdade jogam lá dentro da própria água, diretamente. Gente, isso contamina a água, tá certo? E vai trazer diversos problemas, tá? Olha aí, o aterro sanitário, se você não descartar a bateria, a pilha, sabe aqueles lixos próprios que tem em diversas lojas? Então é lá que você tem que descartar. Quando você joga essa pilha ou uma bateria ali em um lixo comum, ele vai para o aterro sanitário. Chegando lá, isso pode contaminar o solo, e através disso vai acontecer a contaminação das águas subterrâneas, de córregos, de riachos, tá certo? E a mineração, nem se fala, né? Ali utilizado ali o mercúrio o tempo todo. Ele pode contaminar rios e mares, e olha só, gente, os oceanos recebem por ano 400 mil toneladas de metais pesados. 80 mil toneladas só de mercúrio que é utilizado na mineração. Certo? E isso tudo que eu falei é só para chegar aqui embaixo. Pode causar a bioacumulação. Você sabe o que é a bioacumulação? Não sei. Vou te explicar então. É o seguinte. Olha só, gente. Nós vamos ter o processo de magnificação trófica que vai ocorrer à medida que nós vamos aí subindo o nível trófico das cadeias alimentares. Mas eu vou explicar para vocês primeiramente a bioacumulação antes de falarmos então de magnificação trófica, combinado? É o seguinte, gente, quando eu falo para vocês bioacumulação, eu estou me referindo apenas a um nível trófico, tá certo? O que é que eu quero dizer? Imagina aí comigo, aliás, imagina não, vou pôr uma imagem aqui embaixo. Você está vendo nessa imagem aí 3 peixinhos. Percebam que nós temos uma linha da esquerda para a direita, uma seta. Isso daí é o passar do tempo, tá certo?
À medida que o tempo passa, esses peixes vão crescendo e percebam que a contaminação neles vai aumentando nos mesmos 3 peixinhos. Então eles eram pequenininhos, ficaram grandões. Observem como está a concentração de metais pesados aí nesses peixes. Então, quando eu falo com vocês bioacumulação, eu estou me referindo a essa acumulação que vai acontecendo então em um mesmo nível trófico. Agora, quando eu falo então biomagnificação ou magnificação trófica, outra história. Agora eu já estou falando do aumento dessa contaminação à medida que nós vamos subindo a cadeia alimentar. E eu vou explicar para vocês o porquê. Olha só, alguns produtos, por não serem biodegradáveis, expliquei para vocês o que é, permanecem nos ecossistemas e vão entrar nas cadeias alimentares. Então eles vão dos produtores aos consumidores. Ali nós temos ali os produtores, consumidor primário, secundário, podemos ter o terciário, tá certo? E o que acontece? A energia, à medida que nós vamos subindo cada nível trófico, tá certo? Ela é perdida. Então é o seguinte, o primeiro nível trófico tem uma grande quantidade de energia. O próximo nível trófico já vai possuir menos. O próximo, menos ainda. Então, à medida que sobe o nível trófico, ele vai precisar se alimentar mais do nível trófico anterior. Então, vai acontecer o seguinte, à medida que vai aumentando o nível trófico, vai aumentando também a concentração dessas substâncias tóxicas nos organismos que estão inseridos dentro dessa cadeia alimentar. E eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo de magnificação trófica. Nós temos aqui como exemplos de compostos bioacumulativos, olha só, mercúrio, chumbo e DDT. Gente, DDT nem se fala, eu já falei dele aqui em diversas aulas. Depois vocês busquem aí que eu já falei muito do DDT, beleza? E é o seguinte, aqui eu vou dar um exemplo de DDT, tá? Só não vou falar especificamente dele. Presta atenção aqui, nós temos ali, então, representado por esses pontinhos, o DDT, tá certo? E essa setinha significa o quê? A perda pela respiração, né? Então nós estamos falando aí do gasto energético do indivíduo. Aqui embaixo, na base da cadeia alimentar, nós vamos ter os produtores, as plantas, é óbvio, né? Então observem que aqui eu tenho uma certa quantidade de DDT, então que já está, então aí já entrou nessa cadeia alimentar, certo? O próximo nível trófico eu vou ter alguns peixes herbívoros. Observem que aqui começou a ficar mais acumulado, certo? E é o seguinte, é óbvio que o peixe herbívoro, ele não vai lá, vai dar só uma mordida aí nessa alga e acabou, não. Ele vai comer diversas algas. Então, aumentou a concentração nele. Aí, aqui no próximo, nós temos um peixe carnívoro que vai utilizar esse peixe herbívoro como alimento. Mas ele não vai utilizar só ele vai utilizar diversos peixes herbívoros desta espécie como alimento. Então, olha só como aumentou a concentração nesse terceiro nível trófico. Agora, o topo dessa cadeia alimentar é que vai levar chumbo. Então, aí nós temos uma ave carnívora que está pegando esse peixe. Olha como último nós temos uma concentração muito maior dessa substância tóxica. Então, gente, magnificação trófica, anotem isso aí, aumenta a concentração da substância tóxica à medida que subimos a cadeia alimentar, os níveis tróficos, entendeu? Olha só, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou estar respondendo todos vocês.
Combinado? E é o seguinte, gente, dando continuidade então, outra coisa que pode causar desequilíbrios ambientais, né, que eu citei na aula passada, contaminação por produtos utilizados na agricultura. Porque aí você vai pensar só em fertilizante, né, só adubo. Mas não é. Agrotóxico também, gente, vai disponibilizar nutrientes. Observem que aí nós temos um galão, né, que possivelmente estava sujo de agrotóxico, mas olha aí como que ficou. Então, disponibilizou nutrientes. Só que é o seguinte, gente, quando nós falamos de agrotóxico, pode acontecer isso aqui, ó. A criação de super insetos. Quando você utiliza muito agrotóxico, não é que ele vai se transformar, vai haver uma mutação. Não, os insetos que são resistentes àquele agrotóxico, eles vão sobreviver e vão proliferar. Então você vai criar uma raça de super insetos. Então, Daniel, então tá. O que eu vou fazer então, lá na minha cultura, na minha plantação? Vou te falar então, já que você ficou aí nervoso. Você pode fazer um controle biológico. Só que é o seguinte, o controle biológico, você pode fazer da seguinte forma, olha só. Introduzir nesse ambiente os inimigos naturais da espécie nociva, né, a sua lavoura que você quer combater, ou você pode, através de controle genético, liberar machos estéreis. Então eles vão pensar, né, que tá ali, né, copulando e tal, e que vão ter descendentes, mas na verdade não vai ter nada, é tudo estéril. Dessa maneira você vai acabar com essa espécie nociva à sua lavoura, beleza? E olha só, para você fazer o controle biológico, olha só, lê isso aqui, eu coloquei bem grande, para não ter dúvida. Deve ser realizado com estudo prévio do comportamento das espécies envolvidas para que não ocorram consequências desastrosas. Então, se for utilizar o controle biológico, fica muito atento e faz de maneira adequada, senão você pode causar um desequilíbrio ambiental muito grande na região que está servindo como produtora para você. Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, deixa aí aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Sabe por quê? Porque toda semana eu dou continuidade às aulas aqui e vou tirar todas as suas dúvidas, combinado? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!